Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism Podcast e o podcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto, tenho aqui 3 elementos pela primeira vez, portanto, nesta edição, uma edição especial já agora do nosso Open Week 2024. E então estou aqui na companhia do Pedro, da Gisela e do Miguel. E nesta edição especial, e porque é que estão aqui estes 3 dos nossos estimados e ilustres alunos, porque foram dos grupos, foram 3 pessoas que estiveram envolvidas nos grupos que estiveram elaborar e levar a cabo diferentes atividades durante a nossa Open Week. Portanto, meus caros e minha cara, muito obrigado então pela vossa disponibilidade. Como habitualmente, e eu vou distribuir então as perguntas entre vós que costumamos fazer no podcast e depois mais para o fim falamos um bocadinho então do vosso projeto que executaram, está bem? Portanto, eu para já começava então por perguntar qual de vocês, já sabendo que vai ser o Pedro, a partilhar algo engraçado durante a passagem aqui na HTP. Então, a minha experiência ontem, mais fora da caixa, foi ter que guiar um grupo, juntamente com outros 3 colegas da minha turma, mas acabei por eu tomar a iniciativa e liderar o grupo. Era um grupo composto, grosso modo, de 50 pessoas, havia também professoras nesse grupo, mas foi um grupo que se foi alongando ao longo da rua. Nós descemos aqui Santa Catarina e, de repente, eu vi que o grupo tinha mais de 100 metros de comprimento. E imaginem a confusão da Santa Catarina, não é? Aquilo, perdem-se as pessoas ali naquela confusão e eu acabei por ter que pensar rapidamente numa solução para me tornar visível no meio daquela multidão de gente. Então, eu olhei à minha volta e rapidamente vi um objeto que me iria evidenciar na multidão e esse objeto foi uma caixa de cartão que estava ali para ser levada pelo lixo, não é? Pela recolha do lixo. E foi com essa caixa de cartão que eu fiz a minha bandeirola e liderei o grupo pela cidade, um tour que passou por uma série de... Um tour sustentável. Exatamente, foi a reutilização de materiais, muito bem, sem custos. E foi assim que eu consegui, mais ou menos, levar o grupo sem que se perdessem e uma espécie de farol na cidade. Muito bem, sim senhor. Muito bem, Pedro, muito obrigado. E eu agora perguntava à Gisela, estávamos ainda há um bocadinho quase que a ensaiar, e então, Gisela, o que é que te motivou a escolher um curso de turismo? Então, eu já tinha tido uma experiência profissional fora do país, trabalhei cerca de um ano em Xangai, e na altura como gestora de marca na área dos vinhos, tinha que explicar a origem dos vinhos, portanto, onde era o país, o que é que caracterizava o país, o clima, as tradições, e eu achei muito interessante fazer esse trabalho. Descobri que afinal tinha mais raízes do que aquelas que eu pensava que seriam as minhas raízes, aquela questão assim mais nacionalista. Dei por mim, de facto, a representar o país com muito orgulho e, portanto, ficou ali assim o bichinho de trabalhar em turismo, nas marcas que temos, as nossas cidades, o nosso país são marcas muito valiosas, certo, muito para nós, portanto, foi a origem. Foi a partir daí, muito bem. E agora eu perguntava ao Miguel, então como é que tu vieste ter aqui a HT Porto? Comboio? Sim. Como é que tu nos encontraste? Bem, eu tinha escolhido um curso mais direcionado, era na mesma turismo, mas era desporto, turismo e natureza. Okay. Partilho esse interesse com o Pedro. Ele explorou de uma forma, explorei de outra, mas temos esse interesse em comum. Okay. E na altura não consegui dar seguimento por falta de candidatos e um pouco quase a cair de paraquedas aqui, fiz um mapeamento de escolas no Porto, selecionei 3, ainda entrei no IS7 e ainda estive a ver uma licenciatura que era de 4, dupla licenciatura, marketing com turismo, mas era 4 anos, era um investimento demasiado alto, muito tempo. Então, quando entrei aqui, não tive mais dúvidas logo na entrada. Os porteiros do São Miguel, que já tinha-me direcionado para a entrevista, compreendeu ali uma situação que eu tive para estar presente na hora que era preciso. Muito bem. E pronto. Portanto, era no dia a seguir, dia 8, e no dia 7, que era a data limite, era o dia 8, e no dia 7 estava a tratar de tudo para realmente estar aqui.
Muito bem, e é um gosto ter-vos aos três aqui, é um enorme gosto. E então quais são as vossas expectativas assim que terminar o curso, uma vez que são os três finalistas e estão prestes a terminar o vosso curso na área de turismo? Bom, voltando a mim, essa é uma pergunta da million dollar question. Não, tudo em aberto. Ok? Obviamente tenho preferências e acho que de facto a minha vinda aqui acabou por me orientar e ser um pouco uma bússola para mim. Eu andava um pouco a navegar e aqui acabei. Ainda não sei bem, continuo confuso, mas menos dúvidas. Ok, muito bem. Muito provavelmente eu irei, talvez, com as aprendizagens ao longo aqui da formação, irei aplicar algumas das minhas ideias e esse é o desafio que mais à frente se deparará, isto é, a escola, de facto, ajudou nesse processo, não é? E então, a ver, vamos, como é que vai ser amanhã. Muito bem. Mas Muito bem, há mais clareza muito bem. no fundo do horizonte, não é? Na linha do horizonte. Muito bem, Pedro, obrigado. E tu, Gisela? Então, eu gosto muito da área de gestão de eventos, portanto, eventos já com alguma dimensão, e nós temos algumas instituições no Porto que têm capacidade de criar e desenvolver eventos interessantes que trazem muitos turistas à cidade, com alguma capacidade, em termos internacionais, a projeção que temos da cidade, por termos eventos importantes, é muito interessante e eu gosto de toda a parte do planeamento, da organização e depois também da parte da operacionalização. Portanto, seria, dentro dessas hipóteses, dessas instituições que temos, seria o objetivo. Nós ainda vamos ter um estágio, não é? Que faz parte do curso e, portanto, é com expectativa. Muito Eu bem, guardo muito o bem. estágio para iniciar esse percurso. Ok. E já agora faço outra pergunta. Vocês estiveram envolvidos na realização de alguns eventos durante a vossa ainda passagem aqui pela RATP. Achas que foi positivo? Foram experiências que contribuíram para o vosso enriquecimento? Sim, sem dúvida. As aulas e os nossos professores têm sido, de facto, um percurso interessante e uma descoberta. Em muitos casos, as matérias não valem por si só, mas também pela forma como são apresentadas, mas termos a oportunidade de depois estar nos bastidores da organização, como já aconteceu, não é? Do Congresso da APAVT, que era um congresso com mais de 700 participantes. Depois tivemos a oportunidade de ter também aqui um baile de gala na escola e, portanto, estando também a participar na equipa organizadora, há sempre uma oportunidade de interação, não é? Diferente do que aquela que é a interação nas aulas. Exatamente. E portanto, em termos de aprendizagem, em termos da componente prática, não é? Incluída, faz a diferença. Muito bem, obrigado, Gisela. E tu, Miguel, quais são os teus planos assim que terminares o curso? Bem, Descansar. seguramente não vai ser. Pronto, não, a seguir ao estágio, Ahm, uma semaninha de descanso. Mas e depois? seria bom. Até para depois, lá está, promover a tal clareza. Porque às vezes, estávamos a falar isso antes de vir, que é o tempo cronológico. Quando nós nos movemos muito por esse tempo, acaba por não haver tempo para realmente pensarmos em nós, pararmos, respirarmos, apreciarmos o sol. Estávamos ali a fazer um processo de fotossíntese antes de entrar. E isso é importante, essa capacidade de dizer não. Hoje não posso, agora não dá, porque realmente o curso é muito intenso. Ele foi reduzido de 18 para 10 meses. E 14 com estágio, pronto. Sim, ok, sim. Mas é realmente Sim, intenso, sim, mais estas partes que agora a Gisela estava a trazer muito bem, em que nós realmente queremos emprestar essa energia que sai de nós, naturalmente. Eu sei. Agora, relativamente a mim, sempre tive muitas ideias. Nunca gostei de me limitar e houve alturas que me limitava.
um bocadinho à imagem de Almada Negreiros, eu gosto de pessoas que nunca acabem. E considero que eu nunca acabo também. Não de uma forma egóica, portanto, promovendo o ego, mas com uma vontade enorme de ser sempre melhor, sempre superar-me e desafiar-me. Portanto, houve uma altura em que a poesia, a filosofia e as artes acabavam por promover a filosofia em demasia e a utopia, e neste sentido, depois trazendo um bocadinho também, que já partilhei com o Zé, a parte do desporto, comecei a pôr mais objetivos e tempos para conseguir ter resultados. Então eu penso realmente em 2026 ter já a minha empresa, com desporto, turismo e natureza, trazendo a parte de património e trazendo essa parte de parar, tanto com a meditação e com a parte espiritual, onde a pessoa tem uma experiência realmente em que é pensada na pessoa, que é personalizada, fazer uma coisa única, se calhar de alguma forma também ambiciosa, mas revolucionar um pouco as coisas, ser um agente de mudança. Okay. Ser alguém que está a acrescentar e que está a trazer um valor único, porque nós todos somos únicos, não existiu ninguém como o Zé, como os dois Josés, como a Gisela, nem como o Miguel, nem como as pessoas que estão a ouvir. Portanto, esse é o nosso superpoder, é trazermos a nossa uniqueness. E essa uniqueness pode ser agora, numa forma mais pragmática, pode ser a tua vantagem competitiva num contexto turístico. Sim. Muito bem. Ok. E por falar em vantagem competitiva, falem um bocadinho do vosso projeto. Então, como é que surgiu a ideia do projeto que vocês partilharam durante o nosso Open Day nesta Open Week? Se calhar agora para sim, está à vontade. Ser uma sequência diferente. Portanto, nós sabíamos que íamos ter um público jovem, não é? A visitar-nos, e o que procuramos foi reunir em fotos e vídeos um conjunto de momentos que trouxeram mais do que aquilo que estava ou que está promovido como conteúdo do curso, e que se calhar conseguimos encontrar aqui e não se encontra noutra escola, noutros locais, noutras instituições de formação. E, portanto, fomos buscar os momentos relacionados com as visitas que fizemos, com os eventos em que participamos, as viagens. Tivemos a oportunidade de ir a Madrid, a Lisboa, portanto, tivemos também um rally, um paddy paper de hotéis, formato de competição, que envolvia criatividade. Era necessário criarmos algumas fotos em equipa, ligado a alguns temas, que promoveram uma interação também diferente entre os participantes. Portanto, fomos buscar momentos que foram extras, que não estavam anunciados quando nos inscrevemos, e que acabaram por fazer a diferença. Portanto, tentamos apresentar-lhes, não é, os convidados do Open Day, esses momentos, para terem uma ideia do extra que podem levar da formação aqui. Muito bem, já agora em nome da HTP, obrigado pelo trabalho desenvolvido, que é sempre muito positivo. Mas depois vamos enviar, não é, o resumo dos honorários. Muito bem, seriam merecidos certamente. E então já agora aproveitava essa introdução da Gisela para vos perguntar das visitas que fizeram, agora após 3, qual foi e das viagens que tiveram, qual foi a que vos deu mais gosto ou que foi mais enriquecedor? Bom, no que me toca a mim, eu não participei das visitas todas, consegui escapar à de Madrid, mas foi por questões de outra razão, sim. Mas não fui. Contudo, as visitas são informais e deixam espaço para que possamos explorar os locais e os temas de uma forma mais ao nosso gosto. Obviamente há um contexto, há uma casa-museu, há um monumento em que, obviamente, que é explicado, há um monitor, uma professora ou o professor, que obviamente tem o propósito de fazer o seu trabalho, não é tudo, façam como quiserem, não é à vossa maneira. Mas o Porto é um privilégio, a escola está situada aqui no centro do Porto, é um privilégio, não é? Toda à volta são monumentos. Felizmente que a escola não é uma relíquia, está modernizada, não é? Como se poderá bem ver,
Mas também tem as suas obras de arte, visto que foi a escola de Soares dos Reis, uma escola Exatamente. virada para as artes, e há aqui obras ocultas, belíssimas, que vale a pena vir só à escola para as observar. Por isso, a proximidade com o património é excelente e faz tudo à distância, praticamente a caminhar, não é? Mas, não, de facto, a viagem mais interessante, no meu ver, acaba por ser é uma viagem interior, e aqui não querendo tirar aqui a hegemonia ao Miguel, que ele é que o filósofo do trio, mas é sempre a viagem interior é a mais interessante. Sim. Sendo eu o mais jovem aqui do grupo, tenho um desafio maior, que é o desafio, como é que eu me irei integrar na turma. Estava à espera de uma turma ainda mais jovem e, de facto, não. A nossa média de idades da turma são 34 anos, 36. Por isso, sem querer afugentar a juventude, venham. Mas há alunos mais maduros. Sim, sim, a maturidade ajuda porque traz pontos de vista, traz sabedoria de vida, não é? E isso é uma mais-valia quando a escola proporciona ou cria contextos onde as pessoas se sintam à vontade e possam, de uma forma horizontal, igualitária, intervir e dizer o que pensa sem preconceitos. E a escola, sinto isso, é importante e é isso que faz a diferença na escola, é de facto vamos tentar abrir a escola, deixar os preconceitos à porta, não é? Exatamente, isso é muito importante. E isso é talvez a viagem mais interessante para mim. Mas vamos ao tema do assunto, que é a pedra e... Não, mas Pedro, pode ser essa. O Pedro, se essa é a viagem que considera mais enriquecedora, está... Não tem que especificar que foi ao destino X, portanto, se essa é a sua viagem interior, portanto, Miguel, já não pode usar esse argumento, o Pedro já usou, tens que usar outro. É esse o maior desafio. Não venham, vocês se pensam que vêm aqui preparados com as ferramentas todas, ou que vêm para uma escola tradicional que já estão à espera, não é? Obviamente há coisas que aqui ninguém foge, não é? Há um horário e há outras coisas também que não nos... que são impostas. A última vez que pus gravata foi no exército, por isso já estão a ver. Não tarda, também irão pôr alguns de vocês, porque vamos ver em que direção é que isto vai. Bate na parede, porque de facto não há profissionais em número que chegue, nem engrossar a coluna o pelotão, por isso, bom, esperemos que não, mas cá estou eu, uniforme. Vim reaprender aqui o nó do Windsor e aqui está, com muito primor. Muito bem. E é isso, essa é a surpresa, é aquilo que nós não estávamos à espera, e esse é que é o maior desafio. E estamos aqui, e eu como aluno, para construir também a escola do amanhã, porque não há escola sem alunos e vice-versa. Exatamente. E por isso convido a vir aqui, não passivamente, como agentes passivos, mas ativos e critiquem, e venham, tragam a pedagogia crítica, não é? O pensamento crítico e contestem os vossos professores. Vamos ter que cortar esta parte, estou a brincar. Contestem de uma forma factual, sábia, não é? Alicerçada. Exatamente. A parte do alicerce é fundamental. Desde que os argumentos façam sentido, somos sempre... Claro, é isso é que eu acho que é o mais interessante na escola, exatamente. Muito a bem. Escola sem idades e sem portas, chaves na porta. Não é? Exatamente. Bom, passa ao Miguel. Força. Diz-nos lá o que é o Então, Miguel. clássico. Ou então as viagens. Sim, voltando se calhar agora um bocadinho, depois deste momento, obrigado, gostei bastante, explorando se calhar agora esta última atividade que nós fizemos, portanto o Open Day, nós estivemos inseridos em vários momentos, acabou-se por fazer ali um enquadramento
Eu tinha a função de trazer o meu speech, do World Speech Day, que ocorre, penso eu, desde 2016, e que traz essa importância da comunicação. Nós também estamos a trazer aqui, de falar, fazer. Portanto, não é só falar bonito ou não falar bem, mas é preciso fazê-lo. E para isso também é preciso pensar bem. E a escola também está aqui para isso, para trabalhar a nossa mente e as nossas ideias e a trazer a tal clareza. E através das ações. Neste caso, nós tínhamos essa parte, fazíamos isso, depois tínhamos os colegas, imediatamente da nossa turma, o Fabrício e a Teresa, a fazerem depois a visita guiada pela escola e explicando a importância dos vários pontos. Depois passando de sala em sala, onde as turmas apresentavam os cursos da forma que acharam mais em conformidade e de acordo entre todos. Nós participámos também nesse momento e, portanto, só para contextualizar essa parte aí. Não sei se não? Fizeste bem. E a tua viagem? E das viagens que tu fizeste, juntamente com os teus colegas de turma, se houve alguma que te marcou mais ou que achaste mais engraçado? Pronto. Imagina, tens a oportunidade de repetir uma. Qual é que gostavas de repetir? Talvez a Fitur mesmo. Ok. A Fitur foi muito interessante, porque integramos Ávila e Salamanca no caminho, ao contrário, Salamanca, Ávila, pela ordem certa, em que também nos foi dada a oportunidade de já executar em viagem o trabalho como guia, que é uma das hipóteses do nosso curso, Turismo Cultural e Património, em que toda a gente fazia essa visita enquadrado com um monumento ou com a cidade, no caso de Salamanca, por exemplo. Depois a mesma coisa em Madrid, fazíamos isso para os nossos colegas, com um detalhe de ser em espanhol. Portanto, o curso também tem isso, tem as 3 línguas, inglês, francês e espanhol, e nada como praticar, principalmente línguas. Quando falamos de línguas, se não praticarmos, guardamos aquilo numa gaveta e depois quando vamos a pegar parece que falta ali qualquer coisa. Então, pronto, em termos de Madrid, depois tem essa parte da feira, que nos trouxe um mundo novo e uma perspectiva de que há um potencial imenso. De uma pessoa chegar lá, o que é que eu ando a fazer com a minha vida? E agora? Pois, é tal a amálgama de culturas num tão, entre aspas, curto espaço, uma curta área, que realmente dá a pensar, é verdade. E então, quando vemos o pavilhão da Europa mais parado, em termos de estímulos, e vamos para a Ásia ou para a África e vemos todo um movimento cultural, danças, recriações, entramos no da Espanha e aquilo eu perdi-me. Música, ainda por cima, não é? E toda a gente ali naquele momento entrega aquilo, aquela dinâmica e a querer saber mais. E acho que o turismo é isso, é pessoas. Temos que trazer as pessoas e através do turismo também há essa responsabilidade crescente em termos de sustentabilidade, em termos de direcionar as pessoas, porque realmente é um meio de chegar a muita coisa. Não é? Temos o turismo rural, temos o turismo urbano, quer dizer, parece que nunca acaba. E essa sensação que ao início eu já dizia, que nunca acaba. E quando uma coisa não acaba, quer dizer que nós podemos explorar sempre mais. Exatamente. Já agora, só prestando a brasa à nossa sardinha, partilho que o stand do Turismo Portugal estava muito bem representado e tínhamos lá também música de cantares alentejanos, portanto, também foi. Também tínhamos ali alguma vida, não é? Muito bem. Ok. Deixa-me ver uma coisa. Ok. Estava a ver. Ok, não faz. E muito obrigado, Miguel. E Gisela, qual foi então a tua... das viagens que realizaste durante a tua passagem aqui na HTP, qual foi aquela que marcou mais ou gostavas de partilhar? De facto, já foram bastantes e a maior parte dos momentos foram surpreendentes, tiveram sempre algo que não estávamos a contar muito. Recentemente, na Casa Museu Teixeira Lopes, se calhar por uma questão de expectativas, não é? Surpreendeu-me bastante, porque a própria casa é um ateliê e tem esculturas com uma dimensão que não estava a contar encontrar e, portanto, achei que superou expectativas. Mas aquelas viagens em que também temos a oportunidade de participar como agentes
como agentes ativos, como foi o caso agora do projeto de intercâmbio com uma escola holandesa de Haia. Fizemos uma city tour e um dos locais que visitamos foi o Grande Hotel do Porto, que é o segundo mais antigo do Porto, por 2 dias só. O mais antigo, se considerarmos as casas de banho privadas no quarto, portanto, o primeiro, o Grande Hotel de Paris, não tinha ainda casa de banho privativa no quarto. E é o terceiro do país, o Grande Hotel do Porto. Portanto, nós enviamos o pedido para fazer a visita com os nossos colegas de Haia e fomos recebidos pelo diretor do hotel. Portanto, também superou as expectativas, não estávamos a contar que o próprio diretor nos viesse mostrar o hotel. E, portanto, ele apresentou-se como ex-aluno, HTP. Depois tivemos a oportunidade de visitar a área do restaurante, que tem um piano, e ele convidou os alunos a tocarem. Portanto, houve um aluno que foi tocar alguns acordes e ele cantou um pouco de ópera para nós. Então, foi verdadeiramente surpreendente. Pelos vistos, ele estudou com um discípulo de Pavarotti. Ei, portanto, tivemos ali um momento inusitado na visita ao hotel e foi muito engraçado, não é, para os nossos colegas que estiveram aqui há alguns dias no Porto, encontrarem assim esta recepção, esta disponibilidade toda. E acabamos por perceber que a escola, como marca, tem de facto também essa influência no contacto com outras pessoas, com outras entidades. Portanto, é uma marca que também levamos connosco, não é? Não só no nosso currículo, mas na forma de interagir no setor. Muito bem, muito obrigado por essa partilha. E então, foi muito desafiante enfrentar assim jovens a visitar a nossa escola e estar a falar para eles, ou foi tudo normal? Essa experiência, ter aí público à vossa frente? Tudo normal. Obviamente, temos que ser como a água, não é? Moldamos-nos ou fundimos-nos com a tendência. A juventude quer apanhar ar e quer absorver com os sentidos mais do que com a razão. Por isso acabamos por ir com eles. E o passeio é deles, no fundo, não é? Tentamos fazer com que, de facto, possamos apanhar ou evidenciar algumas características pelo caminho que possam fazer a diferença, talvez, não é? Mas é difícil, é um grupo grande, não é? Excitado, é sempre muito difícil. É uma cidade com muito movimento, muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Por isso, nós mais uma vez, juntamo-nos, não é? Não os conseguimos vencer, juntamos-nos a eles. Não haveria de outra forma de o fazer. Sim. E acaba por ser, muito bem. Por ser também uma forma de podermos, no fundo, ficar com a idade deles também, não é? Ou tentar, porque obviamente não falta energia, mas foi preciso saltar para cima da garopa do cavalo do Dom Pedro V. Também, vocês também ligam? Não? Também alinhamos, com certeza. Muito bem, muito bem. Para terminar, eu agora perguntava a cada um de vocês, em termos de perspectiva, que tipo de evolução é que vocês acham? Aliás, vou-vos perguntar 2 perguntas rapidamente. Uma delas, daqui a 10 anos, onde é que vocês gostavam de estar em termos de carreira e que tipo de evolução é que acham que vai acontecer a nível do turismo, genericamente falando? Bom, é uma pergunta complexa. Daqui a 10 anos... Onde é que gostavam de estar, Pedro? Idealmente. Então. Bom, tantas coisas já... A vantagem da juventude é que nós vivemos vidas mais simples. Não? Ainda vamos... E já agora, a idade é uma questão mais psicológica, portanto. Mas acaba por pesar na nossa forma de estar na vida, a idade, porque a nossa consciência vai crescendo, não é? Vai ficando mais
pesada, não pela carga negativa ou positiva, mas pelo alcance que começa a ter. E já nos preocupamos não só connosco, mas preocupamos também com outras coisas e nos dias de hoje preocupamos até com o que se passa do outro lado do mundo e a influência que possa ter, não é? Que tem influência nas nossas vidas, não é? A consciência vai evoluindo e nós vamos ficando mais receptivos a esses estímulos positivos ou negativos. Onde é que eu me vejo daqui a 10 anos? Espero continuar a poder usar a bicicleta como meu meio de transporte na cidade. Isto é uma cidade muito pouco amiga da mobilidade suave. Esperemos que a cidade consiga mudar. Não a vejo a ir nesse sentido. Se calhar já fomos mais sustentáveis do que estamos a tentar ser agora. Na simplicidade, às vezes, reside a resposta da sustentabilidade. Eu lembro sempre à cabeça o discurso do Fidel Castro, dizer que o Cuba era dos países mais ecológicos do mundo. E ele até tinha razão, porque se há menos consumo, há menos desperdício, há menos escolha, vai-se à prateleira do supermercado e não se tem 30 pastas de dentes, não é? Não se gasta dinheiro no design do packaging. Sim, às vezes é uma questão de perspectiva, mas esse exemplo, exatamente, esse exemplo em particular, mas ok. Mas às vezes a resposta está na simplicidade. Na simplicidade, sim. Na simplicidade, ok? Eu acho que se calhar o crescimento está no decrescimento e não é essa filosofia que nasce em França. Já agora, só para esclarecer a nossa audiência, há trabalhos científicos nesse sentido, no decrescimento e nas vantagens que isso aporta também. Sem dúvida, mas, bom, Portanto, sendo 10 anos, simples andar de bicicleta. Daqui a 10 anos, continuar a usar a bicicleta Sim. com o mesmo gosto, com a mesma agilidade e, preferencialmente, numa cidade que não seja tumultuosa como é, que hajam ciclovias, que hajam mais zonas verdes, que haja arquitetura paisagista implementada na cidade, Muito bem. bons transportes públicos. E quanto ao turismo, o turismo, se a cidade se transformar, o turismo também se transforma, porque condicionam-se uns Estão aos relacionados, outros, não é? Claro. com certeza. Mas eu sou um amante da natureza e sou um explorador. Não sei onde é que fui buscar esta veia, mas não foge muito dos nossos antepassados. Não é? É verdade. E me ia de ver nas minhas aventuras, que já tenho tradição nelas, seja como domador de gorilas, Isto é uma prova de jogo. ou detetive de ninhos de fairy wrens nas terras austrais. Muito bem. É aí que eu me vejo. Muito bem, Pedro. Parece. Muito obrigado. A seguir. Bem, depois disto, pegando em algumas palavras, lá está, temos pontos em comum. Às vezes até brinco, eu acho que Pedro veio do futuro e sou eu ali em algumas coisas, então Ok. é interessante. É o teu eu do futuro, ok. Talvez. E ele pagou na simplicidade. Eu trago também uma frase que eu adoro, que já repeti algumas vezes nas aulas, que é de Leonardo da Vinci, que é: a simplicidade é o último degrau da sofisticação. E eu acho que nós realmente precisamos desse contacto mais com as nossas energias e com as nossas faculdades mais primatas, primogénitas. Portanto, coisas simples. Portanto, saber fazer fogo com uma pedra. Quantas pessoas estão a ver ou que vão ver sabem fazer isso? Não é? Quem é que se caísse dentro de uma ilha, quem é que se conseguia safar? Eu precisava de uma caixa de fósforos, realmente. Não sei. Mas aquela ideia de que o turista pode ser ensinado a ser um viajante. Portanto, eu gosto de explorar. Eu adoro explorar. Eu adoro estar num sítio que eu não conheço e eu vou para ali e vou ver. E depois, porquê? Porque se eu fizer demasiados planos nesse sentido na viagem, eu perco as coisas boas que acontecem. Então não querer controlar tudo. Não tirando, claro,
o facto de que o nosso país precisa de estratégia no turismo, que é para não acontecer talvez o que aconteceu no Algarve, em que temos lá uma fraca exploração, por exemplo, da gastronomia, em que agora parece que estão a fazer um esforço nesse sentido, em que punham os pratos, porque o público-alvo eram os britânicos. E a nossa gastronomia, sempre que eu vou para fora, é aquilo que eu sinto primeiro falta. Desculpa-me, mãe. Portanto, é um bocadinho essas coisinhas, deixar assim um bocadinho no ar, que tem sempre o que nós podemos fazer a diferença. E se alguma coisa do que foi dito aqui servir para isso, para alguém ter um insight, para pensar, eu posso realmente, nunca tinha pensado nisso, vou explorar por ali, vou para o turismo por isto, por aquilo. Se isto aqui já serviu, acho que já fizemos o nosso papel. Claro que sim. Embora tu não me respondeste onde é que tu queres ver daqui a 10 anos. Desculpa. Pronto. Onde é que gostavas de estar? Qual é o teu sonho? Ok. Estes 10 anos que tenho pela frente, acredito que vou aprender muito. Muito Portanto, mesmo. já queres o teu negócio em 2026, portanto, em 2036, vês-te como o Elon Musk do turismo sustentável. Não. Sim, eu tenho muitas inspirações, mas não quero ser como ninguém. Lá está a trazer. Sim, eu disse Sim, como referência. como uma referência. Mas poder realmente escolher. Acho que a melhor coisa que nós temos é poder escolher. Portanto, tendo um Sim. negócio e sendo eu o líder da minha própria vida, Sim. e não como se calhar acontece ou aconteceu um pouco até agora, em que uma pessoa olha para a pirâmide e tem que garantir a sobrevivência, tem que garantir os bens essenciais, e conseguir ter isso realmente seguro e olhar para cima e realmente trazer alguma coisa para a humanidade. Muito bem. Portanto, fazer mesmo a diferença. Vocês devem ter dado a pirâmide de Maslow em alguma disciplina. Maslow. Estavas a falar da pirâmide. Estava a Mas falar, ok. exatamente, porque até foi um colega que falou disso, Muito depois bem. na aula, e tenho pensado nisso realmente, porque quando uma pessoa não tem essas necessidades básicas preenchidas, está em modo de sobrevivência. É como se estivesse na selva. Portanto, acho que também disse isso hoje numa aula. Portanto, se eu tiver um leão atrás de mim e eu estiver cansado, mas ele vem atrás de mim, eu vou correr, se calhar até corro mais depressa que uma vez corri quando treinava. Portanto, isso põe as coisas numa perspectiva de urgência. Agora, não viver na urgência e ter tempo para que o pensamento seja realmente claro. E eu aí tomo uma decisão boa e sábia, no sentido de ir em contra aquilo que eu realmente quero, não aquilo que esperam de mim porque eu sei fazer isto ou aquilo. Isso é diferente. Isso é muito diferente. Pronto. Muito bem, ok. Totalmente esclarecido. Gisela? Pois eu estive aqui a pensar, enquanto os meus colegas respondiam, deixa cá ver, se eles dão tempo suficiente. Porque nunca foi, acho que nunca foi o tipo de resposta que eu tivesse, mesmo quando era pequenina, não é? Aquela questão de que queres ser quando fores grande. E por acaso ainda ontem partilhava também com os colegas, agora que estávamos numa de citações, não é? Uma frase que estava a ler num livro que uma professora nossa nos emprestou. É um livro de Walter Ugumem e a certa altura diz ele, uma das suas personagens diz, eu quando for grande quero ser mais longe. E eu até comentei com a professora que emprestou o livro que era um bom mote para o nosso curso de Turismo Cultural e do Património, porque de facto o turismo e a cultura tem muito isto, não é? De nos levar mais longe. E, portanto, daqui a 10 anos não me imagino mais longe fisicamente, porque descobri que, de facto, gosto muito do Porto e acho que temos aqui assets, mais-valias, características que são muito interessantes, dentro também do que são as nossas limitações. Acho que é um lugar muito interessante para se viver e trabalhar. Sim. E há uns anos eu comecei a surfar. A cidade também me permite surfar sem ter que viajar muito. E nessa atividade
tempo para parar, estar a desfrutar de um momento, focados naquilo que estamos a fazer, mais do que qualquer outra coisa, não é? No mar é preciso ter alguma atenção e, portanto, conseguir nos abstrair um pouco mais. E, portanto, acho que não me preocupo tanto com o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 20, com todo esse planeamento, porque, acima de tudo, acho que nos temos que manter flexíveis. E as circunstâncias mudam diariamente, anualmente, e quanto mais flexíveis formos, mais capacidade temos também de nos ajustarmos de acordo com aquilo que nos faz felizes, aquilo que responde às nossas necessidades mais ou menos básicas. E, portanto, em termos de futurologia, acho que para mim nunca foi muito importante ter assim um caminho muito definido. Para mim foi sempre mais importante ter ferramentas ou a capacidade de, mediante as circunstâncias e aquilo que vai sendo a minha curiosidade de explorar ou de experimentar coisas novas, ter essa possibilidade. Portanto, não me limitar porque escolhi determinado caminho, embora ache muito válido termos também essa clareza. Portanto, acho que facilita muito a vida das pessoas quando já têm um caminho muito claro. Portanto, há diferentes estilos, diferentes abordagens, o que é muito positivo, não é? Essa pluralidade Claro, acaba por nos servir a todos. Muito bem, Gisela, obrigado. E já agora agradeço aos três. Pedro, obrigado. Gisela, obrigado. Miguel, obrigado. Obrigada a E nós. obrigado a todos que nos acompanharem mais este podcast e vemo-nos no próximo. Até breve.